Pessoal, a história da origem da etnia samaritana dentro do Reino de Israel, ela está vinculada a dois eventos específicos. A morte do rei Salomão, em 932 a.C., e a insurreição, né, a divisão do Reino de Israel em Israel do Norte e Israel do Sul. Acontece que o rei Salomão, durante a sua velhice, ele desagradou a Deus. Então, Deus mesmo avisa ao rei Salomão que o seu sucessor, o seu filho Roboão, não veria o Estado, o reino unificado, quando ele assumisse o trono. E aconteceu uma insurreição aberta logo após a morte de Salomão e a coroação de Roboão como rei de Israel. Então, dessa insurreição surgiram dois reinos: o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. As duas tribos, a de Judá e de Benjamim, elas se rebelaram e não aceitaram a autoridade de Roboão, porque entendiam que ele desagradava a Deus e a sua política também desagradava aos homens. Desagradava ao povo de Israel por causa de situações de apoio a povos pagãos e estrangeiros, como bem basicamente fez o próprio Salomão, que desposou mulheres pagãs na sua velhice. Então, essa insurreição ocasionou essa divisão de Israel do norte, que teve como capital a Samaria, e Israel e o reino de Judá, que teve como capital Jerusalém. E aí, é nesse contexto que entra a história da etnia de samaritanos, porque em 722 a.C., o reino de Israel ao norte, ele é dominado pelos assírios. Com a invasão assíria, as 10 tribos do reino de Israel do norte, essas tribos são deportadas para a região de Nínive, que é a capital da Assíria. Nínive é a cidade onde o profeta Jonas se recusou a pregar a profecia de Deus, né, pedindo que aquele povo se convertesse. Então, o povo de Israel do Norte foi levado cativo para essa região, para a Síria, principalmente para a capital, Nínive. E, não obstante isso, eles também tinham um processo de colonização das terras conquistadas que consistiam em habitar aquela região conquistada com habitantes do próprio império, né, do próprio império assírio. Então, ao mesmo tempo em que eles levavam como cativos os povos conquistados, eles também faziam a via oposta, traziam pessoas do império para colonizar aquela região conquistada. E isso para o judeu é um verdadeiro ultraje, uma blasfêmia, uma profanação. Haja vista de que Deus mesmo havia dito que era o povo eleito, o povo de Israel, não se misturarem com os pagãos. Aí acontece um episódio em que grupos que são deportados para a Síria se juntam e se hibridizam com aqueles pagãos que vêm do Império Assírio, que vêm colonizar aquela terra que fora conquistada pelo Império Assírio. Então, a etnia samaritana, ela parte de uma árvore genealógica pagã também. E esse vai ser um dos pilares que vai fomentar essa rivalidade e ódio mútuo entre judeus e samaritanos, ou seja, a questão da etnia. Mas não fica apenas fundamentada na etnia, não. Na verdade, tem a questão do templo e a divergência sobre o local de adoração também, que vai gerar essa animosidade entre essas duas facções judaicas aí. Porque para o samaritano o local de adoração é o Monte Gerizim,
porque Moisés mandou que se atravessasse o Rio Jordão e que esses grupos, que os hebreus deveriam ir até o Monte Ebal e Erezim e pronunciar algumas palavras de bênção e assim conquistar a região de Canaã. E aí depois esses judeus que retornaram do exílio da Síria, eles acabaram se empenhando e construindo um templo ali. Mas aí, meus caros, temos outro problema. Esse templo foi construído com a ajuda do capital estrangeiro, foi construído, na verdade, por estrangeiros. Sambalate, que era persa, sobre o período da dominação persa, Sambalate ele promete para o seu genro Manassés que iriam construir um templo ali no Monte Gerizim. E isso vai causar mais ainda a revolta dos judeus, porque eles entendem que esse dinheiro, um templo financiado por pagãos, por pessoas que têm uma etnia pagã, isso para eles é considerado uma blasfêmia. O ódio era tão grande que quem vinha da região da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, que fica ao norte do reino, né? E que descia para o sul, que é Jerusalém, Belém, eles não passavam pela região da Samaria, que fica no centro, né, do país. Eles davam a volta lá para a região oeste, leste, para poder não passar lá na região da Samaria, porque corria o risco de ser assaltado, de ser espancado. Então havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Tanto o samaritano, que também correu o risco, né? Eles não se falavam, então correu o risco de apanhar de ladrões, de batedores de carteira judeus, ou o contrário, o judeu também passasse por aquele território, corria o risco de ser assaltado, batedores de carteira, e ser espancado. Daí Jesus falar da parábola do bom samaritano, né? Então, para poder a gente se situar e entrar no contexto da coisa.